Começar trazendo detalhes de dois guardas municipais, atenção, que foram indiciados pela morte de um adolescente de 16 anos. O Nicolas Dalbo Silva morreu no dia 2 de outubro no Jardim Bandeirantes, aqui na Zona Oeste de Londrina, tá? Esses dois guardas municipais são acusados de atirar nas costas dele e ainda adulterar o local do crime. Uma acusação muito séria. A Ana Contato está nesse momento em frente à sede da Guarda Municipal. Ana, eu já abri te perguntando se eles estavam trabalhando. Como é que o comando da Guarda vê tudo isso? Como é que a defesa desses policiais deve proceder a partir de agora? Até porque a família, obviamente, quer justiça. A família quer que os guardas, se realmente forem considerados responsáveis por essa morte, que eles sejam punidos, né? Como é que está toda essa história, Aninha? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Juliano. Pois é, uma história, como a gente acabou de falar, cercada de mistério, né? Isso porque, Juliano, naquela noite de 2 de outubro do ano passado, o Nicolas Dalbo, que era um adolescente de 16 anos, foi encontrado morto com um tiro pelas costas lá na rua Anísio Figueiredo, que é uma rua que faz divisa ali entre Jardim Bandeirantes e Jardim Messiânico na zona oeste da cidade. De acordo com esses dois guardas municipais, eles ouviram um barulho enquanto faziam patrulhamento ali pelo bairro. Eles disseram que ouviram primeiro um barulho de moto acelerando, depois um barulho de buzina e, por fim, ouviram esse estampido do tiro, né, do disparo de arma de fogo. E eles dizem também que quando chegaram ao local já encontraram o Nicolas morto, caído no chão. Mas, Juliano, esse caso teve uma reviravolta. Isso porque o laudo da Polícia Civil apontou que esses dois guardas é que foram os responsáveis pela morte desse menor e que eles também teriam adulterado a cena do crime. Como você mesmo falou, Juliano, estamos aqui em frente à sede da Guarda Municipal de Londrina, sede da Defesa Civil, que é a responsável pela GM. Acabamos de conversar com o Coronel Pedro Ramos, que é o responsável pela Guarda, e ele disse que a Guarda não vai se manifestar até que seja informada oficialmente sobre o indiciamento desses dois guardas. Na prática, o que é que isso significa? O que é o indiciamento? A partir do momento que a Justiça indicia os acusados, eles deixam de ser meros suspeitos do crime e passam a ser os principais alvos, ou seja, há ali uma certa certeza da acusação de que eles são os responsáveis por esse crime. Nós conversamos agora há pouco com o Dr. Mário Barbosa, que é advogado da família do Nicolas. Ele disse que a família até hoje sofre muito a perda desse jovem, que a mãe, inclusive, não consegue dormir, que a irmã tem tido que fazer terapia para superar essa perda. Mas a situação toda, Juliano, ela é cercada de muito mistério. Isso porque esse jovem, o Nicolas, ele seria usuário de drogas ou teria algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas, já que foram encontradas algumas porções de drogas com ele no dia em que ele foi encontrado morto, e ele também teria desavenças com esses guardas municipais. O advogado, o Dr. Mário Barbosa, conversou conosco sobre isso e a gente acompanha essa entrevista agora. Segundo os familiares, o jovem foi executado com um tiro pelas costas que transfixou o peito, e desde então os familiares clamam por justiça, principalmente o avô e a mãe e a jovem irmã, que estão muito abaladas com a cena. Sustenta que o jovem estava lá na rua com mais um amigo e que chegou de inópito os guardas municipais e eles saíram correndo, assustado, com receio, e mesmo assim veio a ser alvejado pelas costas o jovem. Então eles têm para si que ali foi um modo de execução. O delegado ele omitiu a sua opinião formal pelo indiciamento, porque está convicto que ali tem a materialidade de um crime e tem a autoria do crime. Então ele conclui o inquérito indiciando os GMs, que agora, por sua vez, vai para o Ministério Público, que vai analisar todo o cortejo probatório e verificará se vai ou não oferecer uma denúncia. Uma vez ofertada a denúncia, ainda passa pelo crivo do Poder Judiciário, se eles vão responder pelo crime praticado ou não.
Bom, nós fomos também buscar ouvir o advogado responsável pela defesa desses guardas municipais. É importante colocar isso, né, Ana? Da mesma forma que você foi conversar com o Coronel Pedro Ramos, secretário de Defesa Social, responsável pela guarda, ele disse que não vai se manifestar, nós também buscamos contato com a defesa dos guardas municipais e é uma opção deles não falar nesse momento, nem em entrevista, nem através de nota, correto? Exatamente, eles preferiram não se manifestar por enquanto e o Coronel Pedro Ramos disse que vai sim se manifestar, mas só a partir do momento em que for notificado oficialmente desse indiciamento. Por hora, a GM enviou uma nota à imprensa dizendo que esses 2 guardas continuam sim trabalhando, mas não estão na rua, estão fazendo serviços internos e os 2 utilizam tornozeleira eletrônica. Obrigado pelos detalhes, Aninha. Daqui a pouco você volta ao vivo, 12:10.